Deixa eu começar a gravar e eu começo já a produzir. Já está gravando, Savino, por favor. Tá. Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no encontro, tá, da semana de Encontro de Ciências Exatas e Tecnologias da FCT. Né? Dentro desse encontro, nós temos o evento da computação. Hoje a gente tem o prazer de receber o palestrante Breno Goiás, do Amaral. Tá? O Breno Goiás, hoje, ele é atualmente engenheiro de segurança de informação da Net Security, desenvolvedor, aluno formado pelo Ciência e Computação da PUC São Paulo, responsável pelo desenho, operação, configuração e manutenção de soluções de segurança SIEM, desenvolver ferramentas de operação, P&D, pesquisa e desenvolvimento, e atuante em operações cibernéticas defensivas e ofensivas, Blue Team, Red Teams Ops. Bruno, seja bem-vindo. Breno, seja bem-vindo. Parabéns pelo percurso. Obrigado. E agora a palavra é com você. Obrigado. Deixa eu só... Savino, antes de eu ir embora... Savino. Antes de eu ir embora, eu vou falar o seguinte, assim, para todos os participantes, a gente não tem chat disponível, tá? Então, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, se o Breno permitir, o pessoal pode interromper no meio e fazer pergunta abrindo o microfone, tá bom? Pode. Infelizmente, a forma como foi aberta esse canal aqui, a gente não tem acesso ao chat. Quem tem acesso ao chat é eu, o Savino, o Breno, mas o pessoal acho que não tem, tá bom? Eu não tenho acesso ao chat. Então, tá vendo? Algumas pessoas não têm acesso ao chat. Eu tô tendo. Eu também. Então, entrei pelo é porque vocês são professores aí, agora algumas pessoas não têm acesso. Então, por favor, pessoal, pode ligar o microfone e fazer pergunta pelo microfone, ok? Breno, eu também não tenho direito, mas a gente tem direito a levantar a mão e aí ele pode permitir que a gente pergunte. É verdade. Levantar a mão tem isso, pode utilizar a mãozinha também. Isso mesmo, professora. Obrigado. Ô, Breno, fica à vontade. Obrigado, professores. Gostaria de agradecer a oportunidade e a honra de estar palestrando aqui com vocês. O convite do professor Eli e do coordenador Júlio. Eu vou compartilhar a tela aqui. A ideia de hoje é mais que seja um diálogo ao invés de uma palestra, ou seja, se vocês quiserem interromper, perguntar, fiquem à vontade. Vamos lá. Quem puder confirmar para mim se estão vendo a tela. Tá compartilhando. Estamos vendo. Então, beleza. O tema de hoje que eu trouxe é sobre Red Team e Blue Team e como que esse conceito se aplica hoje na segurança da informação de ambientes corporativos. O Savino fez a introdução, mas eu gostaria de falar um pouco mais sobre mim. Eu sou aluno de ciência da computação da PUC. Hoje eu trabalho como engenheiro de segurança da informação na Net Security, como o Savino falou. Minha trajetória até então, eu estou no mercado há apenas 2 anos, mas eu entrei direto já em segurança da informação, passei pela Tivit como estagiário. Tive ótimos mentores lá, 2 grandes mentores. Da Tivit eu fui para a Telefônica, trabalhei um tempo lá como analista de CIEM. E hoje eu estou nessa empresa especializada em segurança, também trabalhando como analista de CIEM, cuidando da arquitetura, da orquestração, enfim, dessa ferramenta e dos processos de SOC no geral. Eu coloquei aqui também que eu faço parte de um Purple Team, eu vou explicar isso melhor mais para frente na apresentação. Eu sempre gosto de botar uma foto, então essa sou eu e minha moto. Eu gosto muito da minha moto, então se tiver algum motociclista aí também, estamos juntos. E não é minha função principal, mas em alguns momentos a gente sente a necessidade de desenvolver nossas próprias ferramentas para melhorar a operação do dia a dia. Então, às vezes eu escrevo um código ou outro, compartilho no GitHub, coisas que me ajudam no dia a dia, etc. Então, tá aberto lá, quem quiser dar uma olhada. No fim
da palestra vai ter os meus contatos, inclusive o GitHub. Então vamos falar um pouco de Red Team e Blue Team. O que é isso? Como é que serve? Como é que funciona? De onde veio? Red Team e Blue Team é um conceito de segurança da informação que veio do mundo militar e, assim como vários conceitos de segurança vieram do mundo militar, e o objetivo dele nada mais é do que elevar a maturidade de segurança de uma empresa. Breno, o que é a maturidade de segurança de uma empresa? Um tempo atrás, o professor Flávio Morgado me perguntou, acho que em uma conversa durante uma aula que a gente estava tendo, se tinha mudado alguma coisa em relação à segurança da informação com a vinda da pandemia. E na época eu tinha falado que não, eu não tinha sentido mudança. Eu tinha ficado o quê? Há um ano na área e a pandemia chegou e tudo mudou muito rápido. Mas em relação aos trabalhos do dia a dia, eu não senti muita diferença. E aí eu disse que não. Quando eu fui comentar isso com meus colegas, meus mentores, eles falaram, não é bem assim, Breninho. Vou explicar. Na verdade, mudou. E mudou bastante. Mas não os conceitos de segurança. Os conceitos de segurança sempre foram os mesmos. Eles vão se portando aos meios em que eles são aplicados, vamos dizer assim. Mas a forma como você implementa a segurança numa empresa muda. Porque segurança, especialmente segurança da informação, é algo que custa dinheiro. E a gente sempre quer gastar menos possível e ter a maior eficiência, nesse caso, para proteção. Então, quando a pandemia começou, antes da pandemia, a estratégia de segurança das empresas era uma estratégia de perímetro. O que é uma estratégia de perímetro? É você blindar o perímetro da empresa. Isso falando fisicamente, logicamente, administrativamente, né, por políticas de segurança. Então, por exemplo, ao invés de eu ter um antivírus na sua máquina, supor que você trabalha numa empresa, a empresa segue o conceito, a estratégia de defesa de perímetro, e você tem um laptopzinho que você usa para trabalhar. Você vai presencialmente 5 vezes por semana, enfim. Ao invés da empresa colocar um antivírus na sua máquina, apesar que ela pode colocar, mas nessa estratégia não costuma acontecer, enfim. Eles vão focar, por exemplo, na relação da sua máquina com as outras da rede. Então, firewalls vão entrar no meio, sistemas de detecção de ameaça, os IDS, e os sistemas de prevenção de ameaça, os IPS também vão entrar nessa arquitetura. As políticas de segurança vão ser voltadas ao perímetro ao invés do dispositivo em si, apesar que nada é binário, nada é 0 ou 1. As estratégias de segurança, elas meio que se conversam, elas misturam, elas não são bem definidas. Cada empresa segue uma forma de implementar. Quando a pandemia chegou, a gente não estava mais no ambiente físico da empresa, a gente estava fora do perímetro da empresa. Então, houve uma mudança muito rápida e muito grande no sentido de a gente não defende, pelo menos para algumas empresas, não estou falando de todas, as que seguiam o modelo de perímetro. A gente não tem defesa de endpoint, a gente não tem defesa para a máquina do cara, a gente não controla a rede em que essa máquina vai estar. E aí eles tiveram que mudar toda aquela arquitetura que eles tinham, ou pelo menos parcialmente, todo aquele foco que eles tinham em perímetro, para a defesa de endpoint. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tudo faz parte da maturidade de segurança de uma empresa. A maturidade de segurança de uma empresa nada mais é
do que os processos, os sistemas lógicos e os sistemas físicos que ela implementa e consegue operacionalizar de forma harmônica, de forma fluida, que funcione. Ou seja, não adianta nada você ter um plano de resposta a incidente, por exemplo, e você não testar esse plano de resposta a incidente. Não adianta nada você ter um backup e você não testar uma eventualidade onde você precise desses backups. Se você não testa, você não garante que isso vai funcionar. Então, consequentemente, empresas que são imaturas em segurança são aquelas que falham em algum desses quesitos. Eles ou não testaram, ou não têm processos bem definidos, ou o time, por mais que tenha um conhecimento grande teórico de segurança, não sabe aplicar isso na prática. Enfim, existem várias nuances aí que a gente pode explorar para definir, para sentir qual é o nível de maturidade que uma empresa tem. E aí, bom, beleza. Breno, você falou tudo isso, mas você não falou de Red Team e Blue Team. Red Team e Blue Team entra agora. Propósito, como eu disse, a origem do Blue Team e do Red Team veio do mundo militar. Basicamente, o exército, ou a Força Armada, ele faz um exercício chamado War Game. Tem outros nomes, mas esse é o mais conhecido, assim, o mais público. Nada mais é do que um exercício de prontidão. Ele é um exercício em fase de paz, vamos dizer assim, em ausência de conflito. Como é que um exército, uma força armada, sabe que ela está em prontidão, que ela está apta e operacional em caso de conflito, em caso de eventualidade? É por meio desse wargame. Então, como é que funciona esse exercício em campo? Eles pegam um grupo de militares, e um grupo de militares, eu estou sendo modesto, porque esse grupo pode ter, acho que o maior exercício militar que já teve foi multinacional e multidisciplinar, com, se eu não me engano, uns 100 mil militares, uma zona, realizando um cenário fictício, porém com esse intuito, né, de prontidão e etc., de testar os processos, testar a logística do exército, testar tudo. E aí eles pegam esse grupo e separam em Blue Team. O Blue Team, vamos dizer, metade desse grupo seria o Blue Team, onde eles representariam a nação. Então, sei lá, se o Brasil estivesse fazendo um exercício com a Força Armada do estilo Wargame, o Blue Team seria representante do Exército Brasileiro. O Red Team, por outro lado, também é o Exército Brasileiro, só que simulando um adversário. Então, sei lá, aí eu vou inventar, poderia ser a Venezuela, a Argentina, os Estados Unidos, a Rússia, enfim. E qual é o objetivo? Tendo o Blue Team, o exercício tem como objetivo fazer com que o Blue Team e o Red Team tenham insights suficientes para que eles mantenham o nível de prontidão e operacionalidade alta. Então, para o Blue Team, que vai ser basicamente o time a ser treinado, entre aspas, vai testar a logística, vai testar a operacionalidade, vai testar as estratégias de combate, e o Red Team vai ter que pensar como inimigo. Ele vai imaginar, beleza, se eu fosse a Rússia invadindo o Brasil, se eu fosse a Venezuela invadindo o Brasil, quais seriam as possíveis estratégias que eu usaria para atingir um objetivo X? Esses wargames costumam ter objetivos bem definidos. São em áreas específicas, são em... por exemplo, se eles querem fazer uma emulação na selva, eles vão em algum local na Amazônia lá e vão fazer lá, simulando como se aquele local em específico tivesse sido atacado.
E aí, bom, como essa área de segurança conversa muito com a área de cibersegurança, inclusive existe a área de cibersegurança do Exército, das Forças Armadas, né? O mundo corporativo aderiu, talvez por militares que tenham saído desse ambiente e entraram para o mundo de tecnologia civil, ou talvez por gestores de segurança que viram um potencial e juntaram. Eu vou até botar um disclaimer e dizer que essa conversa de Red Team, Blue Team, etc., não é bem definida, ela não é escrita em pedra, não é um framework, nem nada do tipo. É mais uma noção, uma espécie de, sei lá, gamificação, enfim. Existe debate sobre esse assunto, se fosse outro palestrante, talvez ele falaria de outra forma. Então, aqui vai ser mais uma exposição de como que eu percebi que isso no ambiente que eu estou inserido, um pouco do que eu estudei, um pouco do que eu interpretei, enfim. Então, vamos traduzir esse mundo militar para o mundo cibernético. No nosso mundo cibernético, a gente tem, em algumas empresas, não todas, a gente pode ter um time de segurança interno ou externo. As empresas que optam por fazer a segurança interna são aquelas que prezam e precisam que a segurança seja afiada, seja boa. Então, estou falando de bancos, estou falando de empresas como é que é? De estatais, enfim. E as empresas que optam por fazer o outsourcing de segurança, ou seja, o time de segurança, a parte de segurança não é a própria empresa que cuida, ela contrata uma terceira para fazer isso. Que, por exemplo, lá no meu emprego é o caso dos meus clientes. E às vezes existe o híbrido também. Algumas empresas elas têm tanto um time interno de segurança como faz o outsourcing de algumas partes da empresa. Alguns bancos fazem isso também para melhorar, né, cobrir um espectro maior. Então, quando a gente traduz esse cenário militar para o cenário cibernético, o Blue Team, que eu vou passar aqui, seria um grupo de indivíduos responsável pela defesa. O Blue Team costuma ser o que a gente chama de SOC. O que é SOC? SOC é um serviço ou um time, dependendo de como é que foi a estratégia da empresa. Se for um outsourcing, vai ser um serviço. Se for interno, vai ser um time. E é um serviço no qual analistas detectam e respondem a incidentes 24/7. Então, é basicamente um time que está sempre em prontidão em caso de anomalias, em caso de ameaças, de invasões, etc. E o SOC sendo um Blue Team, o objetivo principal deles vai ser a defesa, né? Outro disclaimer, Blue Team e Red Team, por mais que eles aparentam ser versus, né, algo contra, dentro de uma empresa e também no exército, no mundo militar, o objetivo sempre é o aprendizado, vai ser sempre a cooperação. Por mais que seja uma competição, o objetivo final sempre vai ser a defesa ou do país, no caso militar, ou a defesa da corporação. Então, o Blue Team vai ter como objetivo principal a defesa e o Red Team vai ter também o objetivo principal a defesa da empresa. Parece meio contra-intuitivo, mas vai ficar mais claro um pouquinho mais para frente. Então, no caso do Blue Team, o Blue Team ele é o time responsável que vai cuidar dos firewalls, é o time que vai cuidar das detecções de segurança. Então, por exemplo, a solução CIEM,
que é a que eu tenho mais familiaridade, é uma solução de Blue Team. O objetivo dela é monitorar todo o ambiente de uma corporação, ou basicamente tudo que gera uma linha de log. Se a gente quiser coletar e centralizar em um local, o CIEM consegue fazer isso. Por que ele faz isso? Tendo todas essas informações centralizadas em um local de forma normalizada, parseada, separada, bonitinha, de forma que a gente consiga pesquisar diferentes tipos de informação da mesma forma, ou seja, né, normalizado, a gente consegue, por exemplo, criar regras de detecção automáticas para certos comportamentos ou assinaturas, enfim, de ameaça. O Blue Team é responsável por essa ferramenta. Tanto é que o SOC, ele trabalha, se a gente falar um pouco da estrutura do SOC, a gente tem os responsáveis pelo CIEM, ou seja, o sistema de detecção, um dos sistemas de detecção, existem outros. A gente tem os analistas, tem 3 tiers diferentes de analistas. Os analistas Tier 1 são os responsáveis por fazer a filtragem de incidentes. Então, eles recebem os alertas, fazem uma análise, uma triagem, e separam por nível de severidade, prioridade, quais devem ser tratados primeiro, quais são mais críticos, enfim, e passam para o próximo tier. Ou, se for uma detecção ou um alerta, né, mais trivial, mais simples, mais direto, eles mesmos tratam. O Tier 2 seria um tier específico para resposta a incidente. Então, uma vez que tenha surgido um caso, onde o Tier 1 não consiga resolver, ou seja, precisa de uma análise mais profunda, precisa de conhecimentos mais específicos, eles passam para o Tier 2. Os analistas Tier 2 são... E aí, bom, em casos assim, costuma-se abrir uma War Room, que a gente chama, que é basicamente uma sala de guerra. A gente junta todo mundo crítico para aquele incidente, para aquele caso, em uma sala, a gente fica lá até resolver. E, enfim, é bem intenso uma sala de guerra, pra falar a real. E em casos extremos, onde houve dano, ou os analistas do Tier 2 não conseguiram resolver, essa já é uma linha mais turva, porque quando se abre uma sala de guerra, os Tier 3 também costumam entrar. Então, existem tanto o Tier 2 quanto o Tier 3 na sala de guerra, mas não é sempre. E os Tier 3 são os caras que são especialistas em segurança, eles conhecem muito bem a parte de defesa e a parte de invasão, eles entendem como os atores de ameaça realizam suas atividades, suas invasões, etc. São especialistas, basicamente, que vão responder o incidente, vão ajudar, e quando não há incidente, eles são os caras que buscam, por exemplo, dentro do CIEM, no meio daquela maçaroca de logs, por ameaças, basicamente, por coisas que a ferramenta não detectou, não tinha regra, não tinha nada ali que atuasse em cima daquele evento, daquele comportamento específico, ou seja, não é uma detecção automática. Isso que a gente chama de Threat Hunters. Os Threat Hunters são os Tier 3 responsáveis por isso. Essa estrutura de SOC também, ela é aberta a interpretações, ela não é algo escrito em pedra, por mais que ela seja um pouquinho mais firme do que esses conceitos de Blue Team e Red Team. Enfim. Beleza, a gente entendeu mais ou menos o que é o Blue Team. Vamos ver o outro lado da moeda. O Red Team, como eu disse, também são os responsáveis pela defesa, só que eles são responsáveis, eles não vão pensar
a visão deles é diferente. Eles não vão ter uma visão de, ok, eu tenho esse sistema, esse firewall, esse CIEM, como é que a gente detecta, não sei o que lá. O Red Team, ele vai pensar como um atacante. Ele vai pensar como um ator de ameaça. Ele tem que ter a visão do ator de ameaça. E o objetivo do Red Team é dar valor de experiência para o Blue Team, de certa forma. Existem diferentes atividades que o Red Team pode fazer. A principal delas seria uma operação de Red Team, mas existem algumas diferenças, né? Tem gente que acha que Red Team é fazer pentest, fazer campanha de phishing, fazer scan de vulnerabilidade, etc. Sim, em partes, eles fazem isso também, mas não é isso, não é só isso. Porque um scan de vulnerabilidade sozinho é o mais ralo que você pode chegar, vamos dizer assim. Você descobre que tal sistema existe uma vulnerabilidade e testa ela. Quer dizer, você descobre que ela existe e monta um relatório. No pentest, você vai um pouco além disso. O pentest ele é uma invasão controlada, contratada, controlada. Ela tem regras de engajamento, ela tem escopo, ela tem contratos específicos, tem contatos e regras, como é que é? Regras de deconflito em caso de problema. Então, sei lá, se um pentester está fazendo uma invasão e ele derruba o sistema, por exemplo, quando a regra de engajamento diz que não podia derrubar o sistema, existe então um plano de deconflito que ele atua, ele usa para deconflitar a situação, né? Para, né, acalmar e resolver o problema que aconteceu, enfim. Mas o que é uma operação de Red Team? Ela vai além de um scan de vulnerabilidades e ela vai além de um pentest. Uma operação de Red Team, porque assim, num pentest você chuta o balde, vamos dizer assim. Você solta tudo que você tem em cima, descobre onde tem as vulnerabilidades, testa o máximo possível, porque o objetivo do pentest em si é ver se a vulnerabilidade é explorável ou não. Se ela é uma porta de entrada real ou não. No Red Team, numa operação de Red Team é diferente. A gente tem, numa operação de Red Team, sim, o objetivo de invadir, mas a gente toma um cuidado extra e excepcional para detecção, porque a gente tem que lembrar que a gente está treinando o Blue Team também. Então, o Blue Team vai estar lá, fazendo os seus processos, fazendo as análises no dia a dia do Blue Team, e a gente vai estar simulando uma ameaça. E ao simular essa ameaça, a gente, junto com o dia a dia do Blue Team, né, porque o Blue Team ele não vai conseguir parar e falar, agora a gente vai fazer uma fase de treinamentos por uma semana. Não dá para fazer isso. Blue Team, por exemplo, no cenário militar, quando não tem conflito, eles criam conflito, eles simulam um conflito. Criam uma guerra falsa. No cenário de cibernético, o Blue Team está sempre em guerra. Ele está sempre tomando ataque, ele está sempre fazendo análises, sempre existe uma ameaça acontecendo, um ataque acontecendo, sempre está. Enfim, não tem descanso, não tem momento de treinamento. Então, o Red Team, quando o Red Team faz uma operação, ele entra no meio disso. E aí também existem planos de conflito bem determinados, existem contatos específicos, mas o Red Team ele não pode ficar falando, por exemplo, isso aqui é a gente, isso aqui é a gente atacando, porque isso interfere na experiência, no treinamento e na experiência que o Red Team está proporcionando para o Blue Team testar suas defesas, enfim. Não é tão rico, não seria tão rico se eles avisassem. Como, por exemplo, num pentest. Num pentest é avisado, é tudo bem definidinho e tal, todo mundo sabe o que está acontecendo, enfim. E
Beleza. A gente, então, entendeu que o Blue Team está lá fazendo a defesa da empresa, está testando os processos, está atuando, enfim, está tendo as atividades de SOC. E o Red Team, por outro lado, está agregando valor e experiência para o Blue Team, realizando intrusões, e não só agregando valor e experiências para o Blue Team, mas como também descobrindo maneiras em que eles poderiam furar, né, as defesas e passar despercebido. A grande pegada do Red Team é ser stealth, é ser escondido, ser camuflado. Quanto mais tempo um Red Team conseguir invadir e se manter dentro dentro das defesas, né, dentro de uma máquina, por exemplo, que o Blue Team protege, enfim, mais tempo, perdão, mais experiência, mais insight eles vão ter sobre, beleza, quais processos o Blue Team pode melhorar hoje que eles estão pecando em alguma coisa. Isso tudo ajuda na elevação de maturidade. E aí eu lembro que eu tinha comentado, tá, mas alguém quer falar alguma coisa? Não? Beleza. Então, isso tudo eleva a maturidade de segurança da empresa no geral. Por quê? O Blue Team e o Red Team, eu lembro que eu tinha falado que eles são meio contraditórios, porque o objetivo do Red Team, ele não vai sentir... vai ser contra-intuitivo ele dizer, ó, eu furei tal defesa, fiz tal coisa, porque o entregável do Red Team é a invasão. E o entregável do Blue Team é a defesa bem-sucedida. Então isso meio que entra em conflito de interesses, às vezes. Então, em certas ocasiões, para a gente evitar esse conflito de interesses, porque a gente precisa lembrar sempre que o Red Team e o Blue Team não estão em uma competição. O objetivo é elevar a defesa e a segurança da empresa no geral, sempre vai ser esse. E aí então, né, não existe esse conceito, esse novo conceito no ambiente militar, isso já é algo de cibersegurança. Também existem inúmeros debates sobre o que é exatamente, o que não é. Enfim, são linhas tortas e tênues que a gente vai aprendendo, vai estudando, que é o Purple Team. O que é o Purple Team? O Purple Team, pelo que eu senti e entendi, é mais um símbolo do que um time de verdade, apesar que existe um caso em específico que ele se torna um time, que o Purple Team nada mais é quando a gente quer evitar esse tipo de conflito de interesses. O Red Team quer invadir e não quer ser detectado. O Blue Team quer defender e detectar tudo que o Red Team faz. Os entregáveis são conflitantes. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente pode fazer com que isso seja mais proveitoso para a empresa e eleve a maturidade no geral? É um estilo de defesa ponta a ponta. Então, o Red Team vai ser encorajado a trabalhar junto com o Blue Team para identificar os processos, os sistemas, as vulnerabilidades que eles exploraram, as formas, e dessa forma trabalharem juntos, de ponta a ponta, desde o ataque até a detecção, mitigação, erradicação e remediação do problema, para que eles, um por um, vai fechando os buraquinhos que eles vão encontrando. Existem casos em que a empresa ou não tem um time de segurança bem definido, ou não tem dinheiro suficiente, fundos para contratar ou manter um time de segurança separado, Red Team, Blue Team e tal, separadinho. O que é o cenário de muitas empresas, a grande maioria é assim. E
Em cenários como esse, eles costumam fazer um híbrido. Então, alguns profissionais eles vão ter um foco principal, mas eles vão fazer atividades que tangem tanto o mundo de Blue Team quanto o mundo de Red Team. Então, esses profissionais são os profissionais Purple Team, vamos dizer assim. Eles têm um conhecimento firme em algum aspecto desse espectro, né? Ou Blue Team, ou Red Team, e eles vão ter um conhecimento mais generalista de todo o processo em si, todo o ambiente. Esse encaixa um pouco no meu caso. A minha especialidade é Blue Team, especificamente no CIEM, mas eu tenho conhecimento, já tive que usar conhecimentos de Red Team para, por exemplo, criar alguma regra de detecção. Eu vou lá, subo um laboratório, realizo o ataque, identifico qual é o comportamento, identifico as assinaturas, volto para o CIEM, monto a regra lá, e aí eu já tenho um estilo de defesa ponta a ponta. Eu sei como é que ele funcionou, eu vi como funcionou, implementei no nossa ferramenta de segurança, e agora a gente tem lá, né, a regra detectando para a gente de forma automática. Isso é um caso dentro dessa interpretação de Purple Team. Existem outros que, enfim, é um tema difícil de falar sobre, mas é um tema muito interessante. Mas aí, quando eu estava montando esses slides, eu falei, tá, eu vou contar um pouco sobre esses times, né, como é que eles funcionam mais ou menos, como é que eles conversam, como é que eles atuam, mas e para o pessoal que quer entrar na área de segurança, como é que eles podem fazer para estudar sobre isso? Porque isso é uma dúvida que eu tive quando eu entrei. Eu não tinha a mínima ideia de como que eu entraria nesse mundo de segurança. Eu lembro que eu entrava no Google e precisava, como é que hackeia? Ou como é que defende? Enfim, era muito genérico. O mundo de segurança não tem um caminho definido, ele é turvo. Ele é um caminho de barro que vai se formando aí. Hoje eu já tenho uma noção um pouquinho melhor de como é que a gente pode estudar esse tema no geral. E eu trouxe aqui algumas plataformas de estudo que a gente pode usar. A que eu recomendo inicialmente, e aí eu vou separar aqui, né? Plataformas de Blue Team, plataformas de Red Team, algumas são mistas, elas têm os dois. O TryHackMe, vou começar por ele. É a plataforma online. Você cria uma conta lá no site, acho que é tryhackme.com. Ela é uma plataforma que tem várias salas, né? Eles separam por salas, mas são várias máquinas, são vários cenários em que você estuda segurança, no geral. Tem tanto segurança ofensiva quanto segurança defensiva. Minha preferência pessoal é o TryHackMe, eu gosto muito dele, porque ele consegue explicar de forma clara, simples. É uma boa porta de entrada para quem não sabe muito do assunto, não tem muita noção do assunto. E algumas salas são estilo walkthrough, então é um passo a passo, eles vão te ensinando os conceitos à medida que você, por exemplo, vai explorando uma vulnerabilidade de uma máquina, que foi o caso, tem uma que chama Blue, e ela ensina os passo a passo e os conceitos da vulnerabilidade Eternal Blue que teve no Windows há algum tempo atrás, que apareceu aí nas notícias e tal. É uma máquina bem legal de fazer, você aprende bastante, tanto de Windows quanto de memória, enfim, porque você, né? O outro laboratório, mas esse é mais voltado a CTF. CTF é um jogo de hackers chamado, né, batizado Capture the Flag. O objetivo de um CTF é ensinar uma forma nova de invadir um sistema
Então, é uma máquina propositalmente vulnerável, em que dentro dela vão ter 2 flags, ou 3, dependendo. Nessa plataforma do Hack the Box são 2, que é a flag de usuário e a flag de root. Então, em toda máquina que você faz do Hack the Box, você invade, né? Você primeiro invade o usuário sem privilégio, e depois você faz uma escalação de privilégio e pega administrador na máquina. E você pega essas 2 flags, joga lá, ganha uns pontinhos, enfim, umas coisinhas. O Hack the Box ele é uma plataforma mais difícil, eu acho, pessoalmente. As máquinas do Hack the Box são muito menos intuitivas do que a TryHackMe. O Hack the Box ele é bem menos beginner friendly, porque não tem walkthrough. E mesmo tendo walkthrough é algo difícil, é algo... Você precisa ter uma mentalidade de segurança e de invasão que eu confesso que eu mesmo não tenho, eu não estou preparado para brincar no Hack the Box. Apesar de eu já ter brincado, eu tenho um grupo de amigos de trabalho que a gente costuma... Eu parei de entrar, mas a gente costumava entrar e fazer lá as máquinas do Hack the Box. Enfim, é uma plataforma legal para quem quer desafio. Então, se você é uma pessoa que gosta de desafio e fala, cara, Breno, não quero passo a passo, eu quero cair de cara lá e ver o que dá. O Hack the Box, então, é para você, porque ele não vai pegar na sua mão. É difícil, você precisa conhecer muita coisa, mas é bem divertido. Quem gosta de segurança, quer entrar no mundo de segurança, se você gosta de um bom desafio, você vai encontrar no Hack the Box. O VuniHub ele é parecido com o TryHackMe. A diferença é que as máquinas que você sobe no VuniHub são locais. Você baixa elas. Você baixa a máquina virtual, sobe na sua, no laboratório, e faz a mesma coisa. Você invade, pega as flags, enfim. É como se fosse... As máquinas do VuniHub existem as máquinas difíceis, as médias, as fáceis. Eu, pessoalmente, a primeira máquina que eu invadi foi do VuniHub. Era uma máquina chamada... Acho que era Pentest Basics ou CTF Basics. Era fácil, era uma básica lá. Foi bem divertido, eu gostei muito, mas depois que eu comecei a brincar no TryHackMe, eu fiquei por lá. Hoje eu tô mais no TryHackMe. O PortSwigger é uma plataforma de treinamento. Eles têm uma abinha lá de Web Security. O foco do PortSwigger é a defesa web, a invasão web. Então, eles vão ensinar todo o conceito por trás do OASP, por exemplo. O OASP é The Open Web Applications Security... Eu não lembro exatamente, mas são as vulnerabilidades de segurança web mais comuns que acontecem, enumeradas em severidade. Então, tudo desde invasão de banco de dados via web, com SQL injection, até cross-site scripting, forjamento de certificados, defacement de website, enfim. Existem várias vulnerabilidades web que são ativamente exploradas. A gente continua encontrando as mesmas vulnerabilidades, inclusive sites que a gente acha que são perfeitinhos. Então, o mundo de web segurança abre caminhos para trabalhos como Bug Bounty. Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas o Bug Bounty atua muito em defesa de aplicativos web. Existem sites dedicados a isso, a serem o painel, né, de bounties. E os pagamentos são altos, costumam ser altos. O pessoal encontrando vulnerabilidades em sites ou aplicativos, tipo Uber, Facebook, enfim, ganhando até $25 mil por vulnerabilidades encontradas. O PortSwigger ele vai te ensinar
o mundo de defesa, de invasão e defesa web. É uma plataforma muito boa. Eu também não fiz muito delas, mas eu já explorei consideravelmente, gostei muito. Então, se o seu interesse é, bom, não quero invadir máquina exatamente, eu quero encontrar vulnerabilidade web. Meu negócio, por exemplo, sou um desenvolvedor web e quero conhecer mais sobre as vulnerabilidades que existem nesse mundo. Portswigger é um bom lugar para você ver isso. Ou sou um cara que quer entrar no mundo de segurança ofensiva, gosto desse tema e tal. Então, a minha recomendação para você, para esse caso, para você, seria, cara, brinca um pouco no TryHackMe, brinca um pouco no Portswigger. Se você tiver a fim de um desafio, brinca um pouco no Hack the Box, porque você vai agregando uma mentalidade e um conhecimento de segurança ofensiva muito legal. E aí, aqui, a única plataforma que a gente tem que ela é totalmente Blue Team é o Cyber Defenders. Uma plataforma, se eu não me engano, ela é recente, mas ela é bem legal. Ela tem desafios de segurança defensiva, então análise de pacotes web, análise de pacotes de rede, salas de CIEM tem também. A gente tem salas onde você baixa uma máquina virtual estática, é um CIEM que já recebeu dados, e você faz uma busca em um threat hunt dentro desse CIEM. Então, você tem salas no Cyber Defenders de análise de malware, de engenharia reversa, de forense. Então, toda essa parte de Blue Team, a parte de forense cibernética e resposta a incidente, apesar que não vai estar rolando um incidente, mas é como se tivesse. O Cyber Defenders consegue passar isso de forma muito boa, de forma muito eficiente, eu gostei bastante. Então, se o seu foco é mais a defesa, mais a segurança defensiva, vale a pena dar uma explorada no Cyber Defenders. E eu tenho aqui também, ok, a gente falou das plataformas de estudo. Eu trouxe alguns livros que eu não cheguei a ler todos, mas os livros foram escolhidos da seguinte forma. Eu tenho todos eles. E eu sei que eles são bons porque eu dei uma olhada não só nos livros, né, mas as indicações dos quais eles vieram, as pessoas nos quais me recomendaram esses livros são pessoas que estão muito bem estabelecidas no mercado, são pessoas que conhecem muito da área e que falaram, cara, esse livro aqui é bom, ou esse livro aqui fez toda a diferença para mim. Eu juntei um compilado disso tudo e montei essa listinha aí, que pode ajudar vocês, se vocês quiserem se aprofundar mais no tema. Então, de Blue Team, de segurança no geral, do conceito de segurança, esse eu li. Foundations of Information Security é um livro muito bom, ele explica de forma muito clara os conceitos por trás de criptografia, por trás de resposta a incidente, por trás de... Ele vai a fundo a ponto de dizer, cara, vamos falar um pouco do que é identificação, o que é autorização, o que é autenticação, o que é... Enfim, ele vai e dá um geralzão de segurança para você começar a criar uma mentalidade de defesa cibernética. Aí, falando de livros especificamente de Blue Team, a gente tem esse Blue Team Handbook e o Blue Team Handbook Incident Response. Esses basicamente descrevem o SOC, o CIEM, o Threat Hunting, alguns casos de uso. Quem me recomendou esse foi o meu mentor do trabalho, que hoje ele é gestor de SOC. Ele fala que grande parte das coisas que ele aplicou no SOC que a gente tem hoje vieram de conceitos desses dois livros. Então, eu acredito que eles sejam
de grande valor, caso alguém queira entender melhor como que o Blue Team funciona nas empresas hoje em dia de tecnologia. O próximo livro que a gente tem é o livro de Red Team, Development and Operations. Esse livro foi um livro recomendado por um pentester do Itaú. O pentester Victor de Queiroz. Ele foi meu professor de segurança ofensiva. Ele me recomendou esse livro, disse que é muito bom, que dá uma noção muito boa de como é que o Red Team se porta quando ele está fazendo uma operação. Quais são os objetivos, quais são os processos que eles utilizam, enfim. Esse livro, eu cheguei a dar uma olhada nele, ele é bem interessante, ele fala de muitos tópicos dentro da área de Red Team. Vale ressaltar também que tanto Blue Team quanto Red Team não é um título fixo, vamos dizer assim, não é um para um. Você não fala, eu sou Blue Team ou eu sou Red Team. Existem uma árvore de possibilidades embaixo de cada time, uma árvore de especializações, vamos dizer assim, embaixo de cada time. Esse livro do Red Team Development Operations fala um pouco disso também. Será que ele caiu? Breno? Voltou? Voltou. Até que ponto vocês escutaram, pessoal? Não sei quanto tempo eu caí. Não, foi só 5 segundos. Você tá falando do Red Team. Beleza. Eu cheguei a falar então da árvore de possibilidades que tem em cada time, certo? Vocês chegaram a ouvir isso? Tá, beleza. Na parte de baixo eu botei livros mais específicos para a parte de invasão. Eles dão uma ideia também, se você for uma pessoa focada, que quer focar em defesa, os livros de baixo vão te ajudar com isso, mas o foco deles é invasão. Então, para quem quer focar em invasão de aplicações web, esse livro de Web Applications Hacker Handbook foi recomendado pelo parceiro que eu tenho hoje no trabalho, que mexe mais com isso. Ele diz que esse livro é muito bom. Eu, obviamente, dei uma olhada nele, vi que tem conteúdos muito interessantes, ele é bem explicadinho. Ele não só aborda o conceito e a teoria por trás dessas invasões, como mostra, né, como você executa elas, como você poderia executar elas. Esse livro de engenharia social, para mim, eu acho crucial, porque a engenharia social entra muito na parte de invasão. Assim, o elo mais fraco de segurança, como costumam dizer, é o ser humano. Então, às vezes o sistema é impossível, não vou dizer impossível, mas é muito difícil de invadir, é muito complexo, é muito bem fechadinho, mas você tem um usuário que ou negligenciou alguma coisa ou não prestou atenção e você, pelo usuário, consegue invadir o sistema. O livro de engenharia social é um livro mais de psicologia, mas ele te ensina a explorar essas nuances do ser humano para você conseguir uma invasão bem sucedida em um sistema, por exemplo. Eu estava contando para o professor Ito, pelo que eu tenho um conhecido na área de segurança, que ele estava contando a experiência dele em um pentest físico que ele fez. E um pentest físico, ele utilizou muito da engenharia social para conseguir entrar no prédio no prédio da empresa, se passando por um funcionário, e sair com uma CPU debaixo do braço sem ninguém perguntar nada. Como se fosse algo completamente normal. Ele levou para casa, falou lá para quem ele tinha que reportar, e falou, cara, tô com um CPU da sua empresa aqui em casa, e agora eu consigo fazer tal coisa, enfim. E esses dois últimos livros são livros bem renomados, especialmente o último, o Hacking the Art of Exploitation. Também falam
de técnicas e táticas e procedimentos de invasão, conceitos, até low level, assim, de memória de computador e etc. São livros bem legais. O Hacking The Art of Exploitation foi recomendado para mim também pelo Victor de Queiroz, o pentester de Itaú. E o Hacker Handbook 3 foi um livro pessoal que eu dei uma olhada, eu gostei dele. Eu não cheguei a terminar de ler esse livro, mas ele é um livro que, se você folhear, você vai ver que tem muito conteúdo rico ali. Você não precisa ler ele de forma sequencial. Ele é um livro mais de consulta, vamos dizer assim, de estudos. É bem legal, eu gostei bastante desse livro. Então, sim, se vocês tiverem interesse, esses são os livros que eu recomendaria para ler. Breno, se vocês... Diga. Antes, já que você terminou os livros? Terminei. Tá, então é o seguinte, o Miguel Martinazzo tem uma pergunta para fazer. Miguel, acho que deve ser respondido dos livros, por isso que eu estou... Miguel, por favor. Então, as perguntas é exatas sobre os livros mesmo. Bom dia, né, primeiramente. Bom dia, bem-vindo. Então, a pergunta tá ligada pela parte que você falou, tipo, esses livros em específico, da parte de baixo, que tá falando sobre a parte de invasão, certo? Da parte do Red Team. Ele não poderia ser estudado também pelo Blue Team, para ver quais são as estratégias de invasão e, tipo, fazer um contraposto contra essas estratégias? Porque são estratégias gerais, não são? Sim, poderia ser sim utilizadas pelo Blue Team, e são utilizadas pelo Blue Team, mas é aquilo que eu tinha comentado. O Blue Team ele vai estar mais focado ele vai ter que ter essa noção de ataque, mas ele não precisa se especializar, vamos dizer assim. O ideal é que sim, ele se especialize, que ele entenda, que ele saiba invadir, mas não é o que a gente vê no dia a dia. A maioria dos membros do Blue Team, eles têm uma noção de segurança, mas eles não sabem o outro lado da moeda. Respondendo sua pergunta, sim, o mundo ideal seria que o Blue Team estudasse o Red Team, a área de Red Team, os conceitos, realizassem os ataques, enfim, estudassem e pensassem como atacante, para que eles consigam melhorar os processos deles também. E aí você percebe que quando eles fazem isso, eles meio que viram o Purple Team. Então, é por isso que eu pensei, porque teria mais sentido até, porque se a pessoa conhece como é que a pessoa vai ser atacada, seria mais fácil para conseguir se defender, né? Exatamente. Se ele conseguir estudar essa estratégia do oponente. Exatamente. É muito uma questão de estratégia pessoal e da empresa também. Às vezes, eu pessoalmente faço exatamente isso que você está falando. Eu estudo a área de Red Team e de ataques e etc., para saber defender melhor. Tem gente que estuda a área de ataques e etc. para atacar, porque quer atacar, porque gosta do desafio, enfim, diferentes motivos. Mas sim, todos os livros aqui podem tanto ser para a área de Blue Team quanto para a área de Red Team. Uma pessoa que quer uma segurança ofensiva pode muito bem ler os livros de Blue Team e entender, cara, beleza, como é que esses caras estão vendo o meu ataque? Porque eu sei como eu estou atacando, mas o que eles estão vendo do lado deles? O que eles estão detectando? E aí ele pode, por exemplo, um cara de Red Team pegar esse livro de... E aí você pode depois acordá-lo, chamando ele, fazendo barulho, tocando na que não tem sensores. Tem alguém com o microfone ligado. Bom, isso aqui é para dar uma ideia. Bom, voltando. Um profissional de segurança ofensiva pode muito bem pegar um livro de segurança defensiva para entender melhor o que eles estão vendo do outro lado e, enfim, melhorar o processo de ataque dele. Então, tá certinho o que você falou. Um profissional de Blue Team pode pegar os livros de Red Team e estudar melhor para saber defender melhor.
E um profissional de segurança ofensiva Red Team pode muito bem pegar os livros de segurança defensiva de Blue Team para saber se camuflar melhor, para saber atacar melhor também. E uma outra pergunta ligada a uma parte passada que você estava falando, do Try Hack Me, né? Eu não entendi direito. Isso seria como se fosse uma equipe de treinamento? O Try Hack Me, por exemplo? Tipo, por exemplo, faz de conta, se eu quisesse entrar, eu teria como entrar para participar dos eventos deles? Então, não é exatamente o evento. O Try Hack Me, ele é uma plataforma de estudo, como é que eu posso dizer? Estudo guiado. Ele tem, sim, desafios e tal, mas ele é uma plataforma de estudo guiado. Então, você cria uma conta lá, dentro, uma vez que você tem a conta criada lá dentro, você vai ter vários caminhos de estudo, vamos dizer assim. Você entra na sala, a sala é aberta para todos, você só clica lá Join Room, e ele vai te passar o conteúdo que está lá. Você realiza os desafios, responde as perguntas e etc. E no fim você ganha, né, ou um badgezinho, você completa a sala e ele fica no seu histórico. E aí você pode selecionar os tópicos que te interessam, né, ou os desafios que te interessam e fazer sem cobrança nenhuma. É uma plataforma, vamos dizer assim, totalmente EAD de estudo de segurança. Eu acho que, não sei se eu consegui responder sua pergunta. Sim, deu para responder sim. Você trabalha com cibersegurança? Trabalho. Direto nessa área mesmo? Sim, eu hoje sou responsável pelo CIEM. Como eu disse, é uma plataforma, uma solução de segurança de detecção de ameaças. Eu trabalho numa empresa especializada nisso e todos esses conceitos que eu passei aqui estão, de certa forma, no meu dia a dia de trabalho. É mais ou menos isso aí. Muito obrigado pela explicação. Nada. Aqui eu já estou chegando no fim da apresentação. Eu não tinha planejado em comentar nada mais sobre. Eu ia mais, nesse momento, abrir um espaço para perguntas, diálogos, enfim, o que tiverem afim. Eu botei meus contatos aí, o LinkedIn e o GitHub, caso vocês queiram dar uma olhada, perguntar alguma coisa no privado, enfim, fiquem à vontade. Maravilha. Muito obrigado, Breno. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas antes eu vou abrir para o público. O Luiz Felipe parece que tem uma pergunta para fazer. Bom dia. Tem uma pergunta assim. Eu gostaria de perguntar para o Breno se ele já tentou verificar a vulnerabilidade de algum site ligado ao governo, governamental, porque eu vi algumas notícias de que esses sites aí são geralmente meio com pouca segurança, né? Tanto é que acho que um hacker brasileiro conseguiu colocar um Minecraft lá no site para rodar, né? Então, eu queria perguntar o quão frágil esses sites aí e se dá para confiar, né, nas nossas informações, né, ligadas a eles. Olha, excelente pergunta. Eu, pessoalmente, nunca cheguei a me atrever a tentar invadir ou enumerar um site do governo, porque, enfim, isso exige Para você fazer isso da forma certa, você precisa de um contato, você precisa de um contrato, enfim. Se você fizer isso das formas na maciota, assim, pode dar problema, eu prefiro evitar. Então, eu nunca tentei, mas eu conheço muito bem o que a fama dos sites brasileiros costumam ser de serem muito frágeis. E a grande verdade é que eles são. Eu escuto muitas histórias, né, do submundo, do hacker, do hacking. Eu tenho contato com comunidades e eles dizem que existem algumas vulnerabilidades que eles encontram que são extremamente triviais, não deveria estar lá, mas estão. O governo tem sim que melhorar muito ainda no quesito segurança.
Para algumas áreas eles são muito bons, mas como existem, por exemplo, a gente vai falando de site de ministério, a gente tem tanto ministério que não vai ser uma equipe de TI que vai cuidar de todos os sites de todos os ministérios, pelo menos eu acredito que não. Eu acredito que sejam times separados para cada ministério. E aí você, por exemplo, se a gente... Eu não lembro de cabeça quantos ministérios são, mas vamos supor que são 11, eu não lembro. Vamos supor que a gente está falando de 11 sites diferentes, com 11 times de TI diferentes, com 11, sei lá, com X pessoas em cada time, e cada um com uma visão ou implementação diferente, ou de segurança, ou do website em si. Então, é possível sim que a gente encontre vulnerabilidades em sites do governo com uma certa, eu diria, facilidade. Mas como eu disse, eu não consigo opinar muito porque eu, pessoalmente, nunca tentei. Eu já cheguei a enumerar outros websites, não sei, eu já cheguei a comentar com o Júlio que eu enumerei o site da PUC, que tem algumas vulnerabilidades lá, mas eu não fui a fundo, eu parei. Eu falei pro Júlio, assim, mais do que isso, se eu for mais do que isso, vai dar problema, eu vou ficar quieto. Então, eu acho que isso responde a sua pergunta. Sim, são vulneráveis, qualquer sistema é vulnerável, o sistema do governo também não é perfeito, mas eu, pessoalmente, nunca tentei. Emendando um pouco, antes, Marcel, eu quero aproveitar essa pergunta do Luiz. Seguinte, você falou no começo da palestra, né, sobre conhecimentos técnicos de segurança de informação, as empresas têm que ter processos bem definidos, e isso dá um nível de maturidade de segurança de informação da empresa. Hoje se fala muito em governança corporativa, e sem dúvida nenhuma, o nível de maturidade de segurança de informação, eu acho que deve ser um requisito da governança de uma empresa. Eu desconheço isso, a pergunta realmente desconheço o meu. Tem algum certificado que possa estabelecer o nível de maturidade de segurança da empresa, como tem, por exemplo, CMM para maturidade de desenvolvimento de software? Você sabe disso? Certificado, você disse para o profissional ou para a empresa? Não, para a empresa. Para a empresa. Existem certificados de auditoria, quando, por exemplo, às vezes algumas empresas... Activity, quando eu trabalhei na Activity, eles estavam passando por um processo de auditoria para manter um status de segurança que eles tinham com os clientes, por exemplo. Eu não lembro os nomes exatamente, mas existe sim, é um serviço prestado por auditorias, enfim. E assim, por exemplo, existem compliances que precisam, em alguns casos, precisam existir. E aí, bom, passa por processo de auditoria e tal. O que eu lembro de cabeça, assim, é o IPA americano. O IPA ele é compliance hospitalar em relação a dados privados, né, privacidade, etc. Existem outros 3 americanos que eu não me recordo o nome, mas, assim, existe sim certificações de empresa para garantir, por exemplo, que uma empresa é segura, passou por um processo de auditoria e foi validada que ela é apta para tal atividade. Existe. Perfeito. Bem interessante. Marcelo Morimoto, por favor, pode perguntar. Olá, bom dia. Eu gostaria de cumprimentar uma excelente palestra, né? Eu tenho uma dúvida, na verdade, meio que uma curiosidade, né? Tá meio na ordem do dia, né? Teve aquela instabilidade outro dia no Facebook, Instagram, WhatsApp, né? E meio que no dia seguinte, ou no mesmo dia, não lembro, né? Começaram a divulgar que tinha 1,5 bilhão de usuários que estavam com os dados expostos lá no Facebook, né? E o pessoal estava falando que foi um tipo de erro, né? De configuração de servidor, mas tem gente que especula se não foi um ataque hacker, basicamente. Né? Você teria alguma informação a respeito? É mais uma curiosidade, né? Eu cheguei a acompanhar esse caso, sim. Eu estava, inclusive, falando com meus pais na hora que o WhatsApp e o Facebook despencaram. E aí eu fui buscar entender o que aconteceu. Tá tendo, sim, um link em relação à queda e uma possível invasão. Não temos confirmação de nada, assim, ouvindo das conversas que eu vejo e tal, eles não acham que
tenha sido uma invasão que derrubou tudo, mas eles não acham impossível, porque o Facebook ele nunca foi muito aberto às coisas internas que acontecem lá na empresa. A gente fica sabendo de ataques no Facebook tempos depois, vazamento de informações meses depois. Então, assim, é possível. Aí, falando uma opinião minha, eu acredito que algum tipo de falha, algum tipo de processo, ou de erro, perdão, ou de erro não proposital, né, sem querer, ou então até mesmo mitigação de um ataque, apesar que eu acho derrubar a rede global inteira teria que ser algo muito crítico. É improvável, mas assim, não digo que é impossível. Perfeito. Legal, obrigado. Temos outro aqui, Pedro Couto do Carmo, por favor, pode perguntar. Alô, consegue me escutar? Opa. Minha pergunta é sobre Dark Web e Deep Web. Como é que é a relação do profissional de segurança com esses nichos? Ele, sei lá, é interessante interagir com isso? Excelente pergunta. No nosso mundo, e aí eu vou falar mais de Blue Team, mas Red Team se aplica também. Mas no nosso mundo de segurança cibernética, a gente não é com tanto costume, mas acontece da gente visitar a Dark e a Deep Web em busca de ameaças. Existem fóruns escondidos nesses meios, existem chats nesses meios que a gente pode aproveitar e descobrir, por exemplo, vazamento de informação, IOCs. IOCs são Identification of Compromise, ou, enfim, identificadores de comprometimento. Um IOC, por exemplo, pode ser um IP malicioso, que a gente sabe que está realizando ataque, e aí ele, né, fica com o nome sujo e se torna um IOC. E na Dark e na Deep Web tem muito disso. Existem times especializados para entrar na Deep Web e fazer essa busca de IOCs e de informações. Existem times infiltrados em grupos hackers com o intuito de coletar informações dessa natureza e melhorar a defesa. A Dark Web, de fato, é um local muito rico para a gente. Por mais que a gente não... Assim, a gente não costuma entrar com muita frequência, mas quando entra, a gente pega bastante informação. Maravilha. Obrigado, Brena. Matheus Santana tem uma pergunta para fazer. Matheus, não estamos te ouvindo. Matheus? Alô? Agora sim. Opa. Bom dia. Bom dia. Queria saber, né, como o sistema operacional que vocês geralmente usam é o Linux? E qual distro você recomendaria usar? Mas por curiosidade mesmo. Entendi. Depende. Eu vejo muito o sistema operacional como uma ferramenta. Então depende muito de qual é seu objetivo. No nosso dia a dia de Blue Team, a gente tem muito contato com o Windows. O Windows é o nosso, pelo menos o meu sistema operacional default é o Windows. Mas eu também tenho muito contato com Linux. Eu estou sempre acessando máquinas Linux, de sistemas Linux, para fazer uma correção, fazer uma configuração. O CIEM, por exemplo, o nosso CIEM hoje, ele está em cima de, se eu não me engano, umas 8 máquinas virtuais Linux. Então, assim,
não tem um sistema operacional que você fala, eu uso esse aqui é para tudo. Por exemplo, para a segurança ofensiva, existem dois que eu gosto de usar. Um eu uso menos e o outro eu uso mais, que é o Kali Linux. Ele já vem cheio de ferramentas de intrusão muito boas para serem usadas para esse propósito. E o Parrot Security OS. São irmãos quase. Os dois têm o mesmo propósito, são carregados de ferramentas, eles são leves. Acho que o Kali é um pouquinho menos leve do que o Parrot, mas enfim. E aí eu vou até estender um pouco essa pergunta e vou falar. Às vezes me perguntam, tipo, qual é o sistema operacional mais seguro? Qual que eu devo usar, enfim. Eu vou te dizer que não tem. Não existe um sistema operacional mais seguro. O macOS, o Linux e o Windows, todos eles têm vulnerabilidades. O fato a diferença é a frequência e a quantidade de ataques que a gente tem, vamos dizer assim. Quando você começa a explorar esse mundo de segurança ofensiva, você percebe que invadir um Windows e invadir um Linux é muito semelhante. Aparentemente, o Linux não tem nenhuma... ele é mais seguro. Não é bem assim, é porque o Windows ele tem mais público. E tendo mais público, existem mais pessoas tentando atacar. E não é assim, público que eu digo, público civil, né, pessoas, etc. Quando você pensa em empresas, o que você mais vê é Linux, né, em servidores Linux. O máximo que você vê assim é um servidor, sei lá, Windows Server 2000 e alguma coisa. Então, minha resposta vai ficar um pouco abrangente, sei lá, depende do uso que você quer. Para segurança ofensiva, eu recomendo o Kali e o Parrot Security OS, Linux. Para uso geral, eu prefiro o Windows, eu acho mais intuitivo, mais fácil. Eu nunca cheguei a usar Mac direito, então o iOS para mim é meio... Não tenho opinião formada, nunca cheguei a usar. Obrigado, Pedro, obrigado, Breno. Agora o Luiz Costa Pessoa também tem uma pergunta para fazer. Vai ser a última pergunta, pessoal, porque pela da hora, tá? Bom dia, uma ótima apresentação. Minha pergunta é, com a valorização da criptomoeda, os crimes cibernéticos também aumentaram muito nesses últimos tempos. Por exemplo, a gente pode ver lá o grupo que hackeou o Fleury, a Renner. Você acha que tem alguma maneira de evitar isso? Porque ransomware não tem muito o que fazer, né? Se infectou uma máquina, ferrou. E minha pergunta é, você acha que tem que treinar os grupos de outras áreas para tentar evitar esse tipo de coisa? Ou como seria o seu planejamento em relação a isso? Boa pergunta. Ransomware é um ataque que ficou emergente nesses últimos anos. Até o surgimento da criptomoeda, o ransomware era inviável, porque como é que você ia pedir pagamento por resgate dos seus dados se você poderia ser rastreado por esse pagamento, né? Com a chegada da criptomoeda, isso não tem mais. Perdão. Você não tem mais. A moeda é irrastreável, ou muito difícil de ser rastreada, tem pouco lastro, ou quase nenhum lastro. E aí, bom, se tornou um problema. Qual seria a minha estratégia para ransomware? Além de aumentar, porque assim, aumentar a visibilidade do ataque para as pessoas que não são da área de segurança sempre é uma boa. Quanto mais as pessoas conhecem e têm noção da gravidade e dos métodos, enfim, mais fáceis dela identificar. Por mais que às vezes, por exemplo, você faz uma campanha de conscientização de phishing, sempre vai ter alguém que vai cair em phishing. Mas quanto mais campanhas você faz, mais espertas as pessoas ficam. Eu também colocaria
paredes, né, mitigações de ransomware, teria um processo muito bem definido para backup, porque backup é o que resolve, a grande maioria das vezes, o ransomware. E, enfim, eu acho que seria isso. Existem algumas... Recentemente, eu acho que o governo americano lançou uma nota oficial com algumas recomendações, tanto para empresas quanto para indivíduos, em relação ao ransomware. Eu não cheguei a ler ele inteiro, mas ele tinha algumas dicas bem legais, tanto de conscientização, como de como você separar seu ambiente de forma que o ransomware se espalhe ou mais lentamente ou de forma contida. Enfim, ter processos bem definidos, sempre estar atento a novas ameaças. Existem diferentes tipos de ransomware com diferentes métodos de criptografia, métodos de se espalhar e etc. Então, não tem uma solução só, é um conjunto de ações que você pode realizar. É isso. Maravilha. Bem, se já são 9:45, vamos concluir aqui, tá? Eu quero agradecer o Breno pela palestra, excelente palestra. Eu acho que realmente foi uma palestra bem interessante no sentido de nossos alunos, os convidados, tivessem acesso a esse mundo. E a partir dessa palestra, quem quiser se aprofundar, tem aí uma gama de informações enormes disponibilizada pelo Breno, tá? Para quem quiser ingressar nessa área, que é uma área hoje que realmente vai requerer cada vez mais profissionais, sem dúvida, mais do que muito. Breno, te passo as últimas palavras aí para você poder falar, fazer encerramento. Eu só queria agradecer pela oportunidade, mais uma vez, pela confiança dos professores em me dar essa oportunidade. E, assim, eu fico muito feliz de conseguir agregar no conhecimento, na comunidade da PUC São Paulo, da universidade no geral, e assim, se eu conseguir, de alguma forma, instigar a curiosidade, instigar a vontade de estudar essa área, para mim já fez toda a diferença. Com certeza você conseguiu instigar. Eu espero que mais para o bem do que para o mal, tá? Mais para o blue do que para o red, tá bom? É isso aí, Sabino, para o bem do que para o mal. Mas você vê que o assunto interessou. Olha a quantidade de aplausos. Você está ouvindo, Breno? Vendo? Né? Sinta-se ouvindo. A gente, como falamos ontem, né? Tivemos um outro ex-aluno, Marvin. Assim, é orgulho de ser PUC, né? A gente vê que você, né, concluinte aí, já está com toda essa experiência, com essa responsabilidade, né, Breno? Então, a gente fica muito orgulhoso aqui, né? Todos nós orgulhosos de saber aqui o resultado aí dos nossos filhos queridos e sempre filhos da PUC. Parabéns, Breno, pela apresentação. Obrigada pelas perguntas, pela participação, pela atenção de todos, pelos aplausos aí. E continuem, que ainda a semana ainda não acabou, ainda tem mais, né? Vai até sábado, tem oficina, então tá bem interessante. Obrigada a todos e ao professor Savino, ao professor Eli aí que convidou, a professora Marinês, aos professores que estão aí assistindo, a gente agradece muito, tá? Obrigada de verdade. Obrigado. Pessoal, eu voltei aqui só para dizer obrigado para o Breno também, e que tem uma próxima palestra aí, né, Savino? Faz a propaganda aí também, tá bom? Olha, às Breno, 10h30, obrigado a todos aí. Nós vamos ter uma palestra com o professor e CEO Fábio Cabrini sobre padrões abertos para ambientes inteligentes, NGSI, ETIS, Fieldware. Na verdade, ele vai falar padrões de IoT, de comunicação de IoT, que é uma área que, sem dúvida nenhuma, está crescendo muito. Interfaceia com segurança, embora não vai ser o tema da palestra, mas interfaceia com o sistema de segurança, ou seja, né, um ambiente aberto, inteligente, tem que ter uma camada de segurança, embora a palestra dele não seja o padrão. Como é que eu crio ambientes inteligentes abertos, seguindo um padrão, para oferecer esse serviço para a comunidade como um todo. Tá? Então, pessoal, sejam convidados à próxima palestra. Às 10h30 estaremos lá.
Tá, muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Parabéns, Breno, tudo de bom. Pela participação dos alunos, você viu que todo mundo gostou muito da sua apresentação. Beijo. Obrigado, professor. Foi uma honra. Tchau, tchau. Tchau.